Olá, está começando agora o Persona, o programa da TV USP Bauru que convida você a mergulhar na história da Universidade de São Paulo. Em 2024, como sabemos, a USP está completando 90 anos de sua fundação e por isso estamos exibindo todo mês um episódio do nosso programa que conta as trajetórias dos ex-diretores da FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru. E hoje é a vez da professora Maria Aparecida de Andrade Moreira, a professora Cidinha, que dirigiu a FOB entre 2014 e 2018. Ela, que praticamente entrou por engano em odonto na USP Bauru, acabou deixando seu nome marcado na história da faculdade e da universidade. Entre muitos feitos, a professora Cidinha é conhecida como a grande articuladora na criação do sonhado curso de medicina da USP Bauru. Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo à USP. E devo muito. Quem é USP até morrer. Então, quando você vai em qualquer lugar do mundo, e você fala que você é professor, ou que é estudante, ou que é ex-aluno da Universidade de São Paulo, é um orgulho enorme. Meu nome é Maria Aparecida de Andrade Moreira, né? Quando eu cheguei em Bauru, em 1978, passei no vestibular, eu tinha 17 anos, eu vim de São Paulo, na realidade eu morava na Cidade de Deus, em Osasco, meu pai era funcionário do Bradesco, né? Foi a vida inteira, e minha família era de lá. Até então, nunca tinha saído de casa, né? Super feliz, porque era a Universidade de São Paulo, USP, mas eu fui descobrir que não era São Paulo no dia que meus pais fizeram uma festinha para os meus amigos, para comemorar que eu tinha passado na USP. E um amigo perguntou, e aí, Cidinha, como que é morar em Bauru, né? Falei, Bauru? Ele falou assim, você entrou no Odonto de Bauru. Eu falei, não, entrei aqui em São Paulo. Ele falou, não, entrou no... Aí eu olhei assim, puxa, Bauru. Desafio, porque eu nunca tinha saído de casa, vim para cá com meus pais, morar em pensão, uma vida diferente, né? Eu tinha uma vida confortável lá em São Paulo. No começo, minha adaptação não foi muito fácil, né? Longe de casa, saudade, os perrengues de pensão, eu trazia as coisas para comer, roubava minhas coisas de manhã, a hora que eu ia pegar já não tinha mais, coisas desse tipo. Mas minha mãe sempre foi muito sábia, e várias vezes eu que tentei desistir. Falei, mãe, eu vou voltar para casa, tenho 17 anos, preciso ficar passando isso, eu vou estudar de novo, vou entrar aqui em São Paulo. Ela falou, não, filha, você está numa faculdade, sempre todos os dentistas da época, que eram nossos conhecidos, meu dentista, falou, você está na melhor escola, você tem que formar lá. Bauru é que todo mundo gostaria de estar estudando lá em Bauru, isso em 1978, hein? Eu já estava querendo ir embora mesmo, e fui para casa no feriado de 15 de novembro e falei, minha mãe, eu não volto mais para Bauru, eu vou fazer vestibular de novo. Tanto que eu fiz marketing na SPM, passei, me matriculei, só que em janeiro de 1979, a gente se encontrou, o pessoal da minha turma se encontrou fora da FOB, viajamos juntos e tal, e aí eu vi que a vida numa faculdade interior ia ser muito melhor do que numa faculdade de São Paulo, provavelmente, vida de estudante. Aí eu voltei, fiz matrícula e estou aqui até hoje. Histórica, vou deixar aqui, ó. Bicho 78 da FOB USP, aqui, ó, Odonto, USP Bauru, né? Então, algo que um dia eu entrei nessa camiseta, mas tudo certo, né? Mas eu tenho ela, tá toda já puidinha e tal, mas tenho o quê? 40 e tarará, né? É isso aí, essa história começou aqui, do jeito que eu não gostaria muito, assim, não era o que eu pensava, mas aquela história, Deus tem sempre o melhor para nós, e acho que eu ter vindo para cá foi o melhor para mim. Eu, assim, aproveitei tudo que um estudante, de uma maneira muito saudável, pode aproveitar de um curso da universidade. Eu era da diretoria do DEA, a gente fazia as festas, fazia movimentos. No ano que eu estava, no terceiro ano, teve uma disputa acirradíssima. Minha classe se dividiu naquele ano. Então, nós éramos a chapa Novo Tempo e tinha a chapa VAT. E foi um pau a pau, voto a voto.
A gente acordava de madrugada para pintar a rua lá na frente da FOB, voto de Novo Tempo. Eu vivi a parte acadêmica, não digo que eu fui uma excelente aluna, não fui, mas eu tinha minhas habilidades. Então eu acho que assim, se você olhar num timeline da FOB, nem sempre os primeiros alunos das turmas foram hoje os que são os melhores profissionais. Então eu acho que hoje as habilidades as soft skills que se fala hoje, né? Nós temos sim que desenvolver nossos estudantes, porque não é só estudar. Você tem que saber estudar, saber aproveitar a sua hora de lazer. E eu digo que a FOB, eu vivi praticamente 64 anos, eu vivi mais de 40, 50 eu vivi aqui, né? Eu vim com 17. E vivi intensamente, tenho amizades até hoje, que eu prezo muito, que eu fiz na FOB, né? E, enfim, a FOB faz parte da minha vida, com certeza. Né? Então, que minha turma de formatura, de nossa formatura na FOB, naquela época era mais simples, mas são minhas colegas que moraram comigo na República, a Estelinha e a Charlotte. Depois aqui, saudoso professor Guilherme Jansson, que foi meu colega de contemporâneo de faculdade. Aqui foi uma das formaturas que a gente teve junto, né? Foi um ano antes dele falecer, infelizmente. Eu me formei, né, em 81, e na época eu tinha um namoradinho aqui. Isso, vou dizer, foi a motivação de eu tentar ficar por aqui, mas meu pai ele trabalhava no Bradesco, eu já tinha um emprego já garantido lá, na época era hospital hoje é o Edmundo Vasconcelos, era gastroclínica, e lá tinha parte de especialidade em odontologia. Eu já sabia que eu iria fazer odontopediatria, eu me inscrevi na especialização em odontopediatria, que naquela época era todas final de semana. Eu ia ganhar, então eu ia poder pagar o curso, ia poder vir, estava tudo certo, minha vida estava resolvida. Só que faltando um mês para a gente se formar, o Dino e o Rui foram dar uma aula para nós lá falando do centrinho. Nós estávamos do lado do centrinho, naquela época eu não sabia nada de centrinho. Eu fiquei encantada. E na época estava começando a residência odontológica. E já tinha uma turma, ia ter só a segunda turma em 83. E eu comecei a trabalhar em 82. Fui falar com o Rui, que eu queria odontopediatria, e falou, não tenho vaga. Você tem que voltar. Eu falei, 83 tarde demais, eu vou estar trabalhando, eu não vou parar 2 anos para voltar a ficar sem ganhar nada. E na época eu não ganhava nada. Só que nesse ínterim, o Rui me chamou e falou, uma R2, o marido está sendo transferido de Bauru e ela vai embora e eu não posso ficar sem mão de obra. Você não quer entrar no lugar dela? Eu falei, vixe, mas tô com a vida feita lá em São Paulo. Aí pensei, eu tinha 21 anos, falei, não tenho nada a perder. Se eu adiar mais 2 anos, aí meu pai falou, não, vamos segurar, 2 anos, 2 anos. Aí fiz a residência no Centrinho, que também eu acho que foi um divisor de águas da minha formação. Sempre sou grata, professor Rui Ábido, né, que literalmente pegou na minha mão, me ensinou a fazer a prática da odontopediatria raiz que eu defendo hoje. E realmente isso fez com que não só eu tivesse uma visão muito mais humanística, hoje se fala muito no atendimento, atenção centrada na pessoa, no paciente. O Centrinho faz isso há 50 anos. Aí, trabalhei e tal, chegou em 84, hora de ir embora. Tudo certo em São Paulo, vou voltar. Agora especialista, vou trabalhar no hospital, já fazia dentisteria, então já ia fazer odontopediatria hospitalar. Naquela época era novidadíssima. E aí surgiu a oportunidade aqui, era o Franco Motor, o governador, de dar vaga para odontopediatra no Centrinho. E aí o me chamou e falou, você não é casada, você não quer ficar aqui? Você trabalha mais um pouco, junta o dinheiro e volta para sua casa. Eu falei, putz, eu vou falar isso pro meu pai de novo. Eu falei, Rui, mas o salário é muito pouco, pô. Não dá, eu vou ganhar muito mais em São Paulo. Ele falou assim, faz uma proposta. Eu falei, eu quero fazer mestrado. Se você me der o mestrado, eu fico, mesmo ganhando menos. Vou enfrentar meu pai e tudo, mas o mestrado, na hora que eu terminar, eu volto para São Paulo. Com o mestrado, eu vou fazer doutorado lá, vou virar professora lá. Tem um monte de faculdade abrindo. Aí ele foi falar com o tio Gastão, foi falar na FOB, com o professor Vono. Tudo bem, você faz o mestrado, a vaga é tua.
mestrado, depois fiz doutorado. E aí, em 90, surgiu a oportunidade de uma vaga na FOB. E também foi emblemático, porque teve uma avaliação da CAPES, no curso, a FOB não tinha ainda o doutorado. E veio um professor do Rio de Janeiro, o professor Suchoá, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, fazer a avaliação, entrevistou cada um, não sei o quê. Aí, no final, lá estava o doutor Vono, todos os professores, ele, mais um outro professor que tinha vindo, eu não lembro de que faculdade que era. Ele falou, Vono, se você não contratar aquela moça lá, eu vou levar ela para o Rio de Janeiro. Eu falei, eu? Ainda falei assim, eu? Ele falou, senhora mesmo. Menina, você vai ser uma super professora e eu vou investir em você. Se o Vono não te quiser, eu quero. Aí depois desse dia, era uma sexta-feira, passou na segunda, eu falou assim, você quer ser professora? Eu falei, se tiver oportunidade, doutor Vono, claro que eu quero. Preciso fazer o doutorado e tal. Ele falou assim, vou ver se eu consigo uma vaga. E realmente, depois veio a vaga, não é? Eu prestei o concurso e virei professora. Então foi meio assim, para não ir para o Rio de Janeiro, ainda toda vez que eu encontrava o professor Suchoá, ele falava, quase que eu te trouxe para o Rio de Janeiro. Eu falei, o senhor conseguiu um emprego para mim lá na Bauru de dentista, então, de professor. Eu sempre fui polêmica, então quem gosta de mim gosta, quem não gosta, não gosta, né? E porque eu sou muito transparente, eu não sei fazer média com você, nem com você, o que eu acho eu falo, né? Isso me custou algumas coisas ao longo da minha vida, mas eu sempre pergunto assim, professora, você tem esse defeito? Tem esse defeito, mas eu tenho uma virtude, eu sou leal às minhas ideias, né? Não sou radical, sou leal às minhas ideias, aquela que eu acredito eu vou até o fim, e sou leal às pessoas. E ao longo do tempo eu me envolvi profundamente com a FOB. Não tem como você ver uma coisa acontecer e falar, não, eu posso mudar isso, eu posso ajudar. Então sempre tive muita disponibilidade para poder estar ali. Seja, por exemplo, quando eu estava recém-contratada, uma das coisas que eu fazia, professora, eu segurava o papel na impressora matricial para não enroscar no dia de prova para a secretária imprimir a prova. Eu estava ali para contribuir. Então, acho que esse espírito foi me fazendo me envolver. Eu comecei como coordenadora da pós-graduação da odontopediatria, depois virei representante na comissão de pós-graduação, virei vice do Pereira na comissão e fui me envolvendo com a administração, fui me envolvendo e acho de uma forma natural. Eu gosto, você pergunta assim, você acha uma das minhas habilidades? Eu sou uma boa gestora. Então, não sou de ficar sentada mandando fazer só. E eu acho que isso me levou à diretoria da FOB e, assim, também nunca pensei que eu seria diretora da FOB. É o convite para minha posse no dia 10 de março de 2014, a segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, tá guardadinho aí também. E a fotografia no dia da posse na USP, que foi bem interessante. Era um momento crítico, porque era 2014, né, quando eu assumi a diretoria, 10 de março, e eu mostrei meu discurso para o Zago antes, o professor Zago, que era então o reitor. Ele falou assim, você vai falar isso aí? Eu falei, vou, professor, só estou sendo assim, leal com o senhor, mas a não ser que o senhor falar para eu não falar, mas eu vou falar. Ele falou assim, fala, mas eu também vou falar. Eu falei, tudo bem. E aí no meu discurso, está lá, registrado, eu disse que eu sabia que havia um anseio do campus Bauru, da cidade, do curso de medicina com a chancela da USP, e que eu sabia que o momento era muito crítico financeiro. O Zago abriu o cofre da USP e tinha dinheiro. Naquele ano eu lembro que se ele não fizesse o PIDV, a gente não teria salário no segundo semestre, não tinha dinheiro para pagar o salário no segundo semestre. Mas as coisas foram acontecendo. E aí eu falei que eu trabalharia todos os dias da minha gestão, até o último dia, para trazer o curso de medicina para Bauru. E na época o Zago falou assim, e ele falou, a gente não tem dinheiro, tal, segura um pouco isso aí e tal, mas aí eu comecei a conversar com interlocutores fora da USP. Só que quando fez o PIDV, a USP começou a dar uma virada em termos de caixa e tudo mais. Ele falou assim, e um dia eu fui a um evento que estava o governador Alckmin.
E eu cheguei com ele e falei, professor, eu falei, governador, falei, professor, falei, não, governador, ajuda a levar o curso para Bauru. Falei, ninguém falou nada para mim. Falei, ajuda a levar a medicina para Bauru, poxa, o doutor Pedro Tobias é seu amigo, é da cidade, é deputado que defende o senhor lá. Ué, ninguém falou, fala para o seu reitor vir falar comigo sobre isso. E as coisas foram acontecendo, aí o Zago tomou gosto, falou com o governador, falou, então... E aí eu fui conversando com os vereadores, os prefeitos dos municípios da DRS6, dizendo, fora da USP vocês têm que trabalhar com o governador, e dentro da USP eu trabalho com o reitor. Então quando eu vejo hoje os estudantes, outro dia eu vi uma postagem de uma aluna da primeira turma que já está na residência lá em Ribeirão Preto, pô, me enche de orgulho, como se fosse uma filha minha. Porque realmente, poxa, uma escola que muito difícil, um curso difícil, mas acho que teve um grupo aí de professores, mais uma vez, Deus me pôs ao lado pessoas que realmente abraçaram a causa, e hoje a medicina, a faculdade de medicina da USP é uma realidade, e isso é uma coisa que eu vou carregar para mim pro resto da vida, como algo que me emociona ainda, mas não fui eu que fiz, foi Deus e as pessoas que estavam comigo naquele momento. Aqui, no caso, a equipe que me ajudou lá no Centrinho, quando nós trouxemos a medicina, o professor Zago, que eu acho que a gente falou um pouco dele, mas ele foi o grande, digamos assim, fomentador da medicina aqui, nos ajudou muito, né? Então, a Mari, né? Deixa eu pegar aqui, ampla. Que é a nossa estrutura, hoje ela faz medicina lá em Santos, na Universidade Metropolitana de Santos. Sua filha? Isso, tá no 3º ano, está indo para o 4º ano, já está no meio médico, como ela fala, né? Família Doguitos, né? Eles estão presos lá fora, depois vocês vão ver eles. Quem que são, professor? Bartolomeu, que já tem 6 anos, e a Clotilde, que apareceu aqui esse ano em janeiro, aí na porta. Essa que é o terror do sofá. E a gente pôs para dentro, de acordo com o veterinário, ela tinha na época 6 meses, ela fez 1 ano agora. O fato de eu ter chegado à pró-reitoria é algo que ainda, nos 62 anos da FOB, né? É algo emblemático e que ainda ninguém chegou. A professora Fidela foi secretária-geral, mas pró-reitor não teve nenhum até hoje. E também passei pelo Centrinho como superintendente. Claro, polêmicas, né? Mas eu acho que todo momento que a gente trabalhou no Centrinho, a gente pensava nele integrado a uma faculdade de medicina. Claro que depois eu saí, e outra, ao contrário do que falaram, eu não saí do Centrinho, larguei o Centrinho porque eu queria ser pró-reitora, de modo algum, mas as coisas foram acontecendo e era uma maneira também de eu poder ajudar o Centrinho naquele momento, como ajudei, né? Então, virei pró-reitora assim porque na minha gestão que eu fiz no Centrinho, a gente fez uma boa gestão, deixou de gastar muito dinheiro lá, e não deixando de fazer as coisas, né? Mas, então eu vejo assim, o fato de ter ido para a pró-reitoria, não digo eu, mas é um reconhecimento de um trabalho feito na FOB, não é? Meus colegas de disciplina, né, que eu não posso esquecer, que eu disse que me ajudaram no período que eu estava envolvida com a gestão, que é a professora Dani Rios, a professora Thaís, o professor Thiago, o professor mais novinho, o professor Natalino. Seguraram o piano enquanto a senhora estava nos cargos de gestão, então, né? Hoje eu estou aí. E o painel lá da pró-reitoria, né? Que eu acho que é algo que é a FOB lá, não sou eu, é a FOB lá, que é bem legal aqui, ó. Gratidão ao professor Varran, que me deu a oportunidade de ser pró-reitora. O que a senhora hoje falaria para aquela menina de 17 anos que estava com medo de sair de São Paulo para vir para Bauru? Que toda experiência, mesmo as não tão boas, vão contribuir para você ser uma pessoa melhor. Eu agradeço a Deus, agradeço as pessoas, a minha família, as pessoas que estão comigo, não é? E que sempre estiveram comigo nos momentos melhores, nos momentos não tão bons, mas que são esses que estarão sempre comigo enquanto Deus permitir. E acho que falaria para ela, vá em frente, e assim como eu falo com meus estudantes, não tenha medo, se você tem Deus no coração, à sua frente, família que te dá um respaldo, e pessoas que te querem bem, sonhar junto, com certeza você vai realizar.